Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Primeira parte. Capítulo 3. As experiências do Sr. P. Janet e a hipótese de um personagem subconsciente. Para bem apreciar os estudos do Sr. P. Janet, é preciso conhecer seus pacientes, e saber até que ponto diferem das pessoas normais. Tomamos emprestadas suas descrições que são demonstrativas. 1. Início da nota do redator. 1. Janet, P.L. Automatisme e Psychologique, página 104. Fim da nota do redator. Quem quer que examine com atenção a conduta de Lucie no estado de vigília, facilmente constatará que ela é um tipo visual extremamente nítido. Ela pensa, fala, e age quase unicamente pelo sentido da vista. Antes de mais nada, a pobre mulher não poderia mesmo agir de outro modo, porque só conservou mais ou menos intacto o sentido da vista. Não manteve a sensação tátil em qualquer ponto do corpo, não tem nenhuma sensação muscular, podemos mover-lhe os membros, amarrá-los atrás dela, deter-lhe os movimentos espontâneos, tudo sem que ela o perceba se não estiver olhando. Essa anestesia tão profunda tirou-lhe toda lembrança de sensações táteis, julga que todo mundo é como ela. Além da perda do sentido do tato, Lucie perdeu quase por completo o sentido da audição, só ouve falar enquanto a voz está próxima e é bastante forte, não percebe o tic-tac do meu relógio, mesmo se lhe o puser contra a orelha. A visão, embora muito diminuída, acuidade visual, 1/3, campo visual limitado a 20 graus, é ainda o melhor sentido que possui. Assim, serve-se dele continuamente, não faz um movimento, não caminha sem olhar incessantemente para seus braços e pernas, para o chão, etc. É assim, aliás, que muitos histéricos podem conservar a capacidade de costurar, tricotar, escrever, sem possuir de modo algum o sentido muscular. Muitas vezes nos enganamos quanto a isso, e por essa razão vários autores declaram que a anestesia muscular é rara na histeria, ao passo que ela é muito frequente. Em alguns casos, as imagens visuais podem até suprir as sensações ausentes, permitindo-lhes fazer movimentos com os olhos fechados. Não é o que acontece com Lucie. Coloquemos-lhe um anteparo diante dos olhos, o que a faz ficar furiosa, e ela não consegue fazer mais nada, nem andar, nem mover os braços, nem mesmo mexer as mãos, vacila e não tardará a cair. Se lhe fechássemos inteiramente os olhos, ela nem sequer conseguiria falar, dormiria. Vemos que ser deprimido é a paciente do Sr. P. Janet. Assim, não nos surpreende constatar nela uma doença da memória que se traduz por um estado de distração bem acentuado, que a faz esquecer completamente um interlocutor, tão logo fale com outro. 2. Início da nota do redator. 2. Janet, P.L. Automatisme e Psychologique, página 189. Fim da nota do redator. Lucie, que cessa de ver e ouvir as pessoas a partir do momento em que deixa de falar com elas, também lhes ignora a presença, como podemos ver por diferentes traços da sua conduta. Assim que deixa de falar com elas, imagina que foram embora, e, quando a forçamos a prestar de novo atenção nelas, diz: então vocês voltaram. O mais impressionante é que não leva em conta a presença delas, conta segredos em voz alta, sem ser contida pela ideia de que estão presentes. Leonie também é assim, pelo menos durante seu sonambulismo, porque ela não é sugestionável conscientemente no estado de vigília como Lucie. Começa por dizer-me que só quer conversar comigo, e que não me deixará. Faço-a conversar com uma outra pessoa e paro de falar-lhe, então ela me esquece completamente. Quando essa pessoa vai embora, quer acompanhá-la como se só existisse ela no mundo. O Sr. P. Janet resolveu utilizar essa distração para estudar o personagem subconsciente que, segundo ele, existe fora da personalidade comum.
Aproveitando-se da sua declarada obediência, ele dá em voz baixa uma ordem ao paciente, que não a ouve, mas a ordem é executada pela subconsciência que, esta sim, não é surda. Eis os detalhes dessa curiosa experiência. 3. Início da nota do redator. 3. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 239. Fim da nota do redator. Leonie, com a distração fácil que é, como vimos, a característica dos histéricos, ouvirá as outras pessoas que lhe falam, mas não me ouvirá mais e não me escutará mesmo que nesse momento lhe ordene alguma coisa. Essa mulher não apresenta, como outros pacientes, uma verdadeira sugestionabilidade em estado de vigília. Se me dirijo expressamente a ela e lhe ordeno um movimento, ela se surpreende, discute e não obedece. Mas quando fala com outras pessoas, consigo falar baixinho atrás dela sem que se vire. Não me escuta mais, e é então que executa as ordens, mas sem sabê-lo. Murmurando, mando atirar seu relógio, e as mãos fazem isso delicadamente, mando-a caminhar, por suas luvas e tirá-las etc., coisas que não faria se lhe ordenasse diretamente quando me escuta. As mesmas sugestões por distração encontram-se muito facilmente em outros pacientes. Foi em Lucie que as observei pela primeira vez, durante o sonambulismo e durante a vigília, sem compreendê-las muito bem. No início, ela aceitava minhas ordens ou as rejeitava, e então não as executava. Para evitar essas resistências, dava-lhe ordens em voz baixa quando não estava prestando atenção, e ela sempre executava o que lhe havia pedido, sem protestar. Mas fiquei surpreso ao ver que as executava inconscientemente. Peço-lhe que empine o nariz, e suas mãos colocam-se na ponta do nariz. Perguntam-lhe o que está fazendo, e ela sempre responde que não está fazendo nada, e continua a falar por muito tempo, sem perceber que suas mãos se agitam na ponta do nariz. Faço-a andar no meio da sala, ela continua falando, achando que está sentada. Mais ainda, um dia, sem tê-la prevenido, tentei outra experiência. Pedi a uma outra pessoa, ao Sr. M, que lhe ordenasse um ato na minha ausência, mas em meu nome. No meio do dia, o Sr. M disse atrás dela: "O Sr. Janete quer que teus dois braços se levantem no ar." Isso foi feito imediatamente, os dois braços ficaram contraídos acima da sua cabeça. Mas Lucie não se importou nem um pouco com isso, continuou o que estava dizendo. Aqui, constatamos perfeitamente que o ato que a paciente acaba de executar se produz instantaneamente. É precisamente essa amnésia que faz crer num segundo personagem, mas pode-se perceber que a explicação não é exata, porque, sem mudar de estado, ela executa as sugestões e as esquece assim que foram feitas. São fenômenos que não lhe ficam na memória atual, embora produzidos pela personalidade normal. Eis mais algumas provas disso. 4. Início da nota do redator. 4. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 240. Fim da nota do redator. Quando produzíamos assim uma ação permanente, como a contratura do braço, podíamos forçá-la a perceber isso obrigando-a a olhar para seus braços, a tentar movimentá-los. Então ela se assustava, gemia, e começaria uma crise se, com uma palavra, não suprimíssemos todo o sofrimento. Uma vez curada, porém, e ainda com lágrimas nos olhos, não se lembrava mais de nada e retomava suas ocupações no ponto em que as havia interrompido. A sugestão inconsciente, tanto em Lucie, como em Leonie, aliás, podia opor-se à sua vontade consciente. Quando uma ou a outra se recusavam a fazer ou dizer alguma coisa, bastava distraí-las e ordenar-lhes em voz baixa e elas a faziam sem sabê-lo, ou diziam bruscamente a frase no meio de uma conversa que retomavam em seguida, sem se dar conta da interrupção. Por exemplo, o Dr. Pouileux pede a Lucie que cante alguma coisa, ela se recusa energicamente. Murmuro atrás dela: "Vamos, canta",
canta alguma coisa. Ela interrompe sua conversa e canta uma área de Mignon. Depois retoma a frase que estava dizendo, convencida de que não cantou e de que não quer cantar diante de nós. Vimos o Sr. Binet fazer a mão insensível de uma histérica escrever, mas os resultados limitavam-se a pouca coisa, ao passo que se nos aproveitarmos da distração do paciente para introduzir-lhe um lápis na mão e lhe fizermos perguntas em voz baixa, ele responderá como faria no estado normal, mas sem ter consciência disso. Põe um lápis na mão direita, de Leonie, e a mão esquerda aperta o lápis, como sabemos, mas, em vez de dirigir a mão e fazê-la traçar uma letra, que ela repetirá indefinidamente, faço uma pergunta: que idade você tem? Em que cidade estamos, etc. E logo a mão se agita e escreve a resposta no papel sem que, durante esse tempo, Leonie tenha deixado de falar sobre outra coisa. Fiz com que efetuasse assim operações aritméticas por escrito, que foram bastante corretas, fiz com que escrevesse respostas bem longas, que manifestavam evidentemente uma inteligência desenvolvida. É certo que o paciente escreve nesse caso, como há pouco conversava, sem conservar a lembrança dessas ações cuja memória não está registrada no eu normal. Podemos agrupar, por sugestão, todos os atos subconscientes de um paciente, de modo a formar uma personalidade fictícia que pareceria ser completamente distinta da consciência normal, quando, na realidade, ela será formada somente pelas sensações esquecidas desse paciente. Eis um exemplo notável, extraído do Sr. Janet, 5. Início da nota do redator, 5. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 377. Fim da nota do redator. Tendo constatado, não sem algum espanto, confesso, a inteligência secundária que se manifestava pela escrita automática de Lucy, um dia tive com ela o seguinte diálogo: enquanto seu eu normal conversava com outra pessoa, está me ouvindo? Pergunto-lhe. Não, responde ela por escrito. Mas, para responder, é preciso ouvir. Sim, absolutamente. Então, como é que você faz? Não sei. Deve existir alguém que me ouça. Sim. Quem? Não é Lucy, é outra. Ah, outra pessoa. Quer que lhe demos um nome? Não. Sim, será mais cômodo. Está bem. Adrienne. Então, está me ouvindo, Adrienne? Sim. Vê-se claramente como o personagem é criado por sugestão, sempre assinará Adrienne. É pura e simplesmente uma sugestão de personalidade, análoga às que o Sr. Richet nos mostrou. 6. Quando a educação da histérica está completa, essa divisão na consciência se mantém por muito tempo e o personagem subconsciente pode manifestar sua existência pela escrita automática, o que nos faz lembrar as comunicações recebidas pelos médiuns, que parecíamos ter perdido um pouco de vista. Início da nota do redator, 6. Richet, Chartes, L. Omiet, L. Intelligence, página 151. Fim da nota do redator. Citemos novamente o Sr. P. Janet, para termos presentes os fatos mais relevantes em que repousa sua teoria. 7. Início da nota do redator, 7. Janet, P.L. Automatisme Psychologique, página 320. Fim da nota do redator. Outra paciente, Leonie, tinha aprendido a ler e escrever passavelmente, e eu me aproveitei de seus novos conhecimentos para fazê-la escrever, durante a vigília, algumas palavras ou algumas linhas inconscientemente, mas dispensei-a sem ter-lhe sugerido nada demais. Leonie tinha deixado Havre há mais de 2 meses, quando recebi dela uma carta muito singular.
Na primeira página via-se uma cartinha em tom sério, estava indisposta, dizia, mais doente um dia do que no outro, etc., e assinava com seu verdadeiro nome, Joane B. Mas, no verso, começava uma carta em estilo completamente diferente, e que peço permissão para reproduzir a título de curiosidade. Meu caro bom senhor, acabo de dizer-vos que Leone de verdade mesmo, me faz sofrer muito, ela não consegue dormir e me faz muito mal, vou destruí-la, ela me aborrece, estou doente também, e muito cansada. Isto é da parte da vossa muito devotada Leontine. Quando Leone regressou ao Havre, interroguei-a naturalmente sobre a singular missiva. Ela havia guardado uma recordação bem exata da primeira carta, ainda conseguia dizer-me seu conteúdo, lembrava-se de ter selado o envelope, e mesmo de detalhes quanto ao endereço, que tinha escrito com dificuldade. Mas não tinha qualquer lembrança da segunda carta. Esse esquecimento, aliás, era justificável, nem a familiaridade da carta, nem a liberdade do estilo, nem as expressões usadas, e nem a assinatura, particularmente, pertenciam a Leone no seu estado de vigília. Tudo, ao contrário, pertencia ao personagem inconsciente, que já se havia revelado a mim em muitos outros atos. Inicialmente, pensei que tivesse ocorrido um ataque de sonambulismo espontâneo entre o momento em que ela terminava a primeira carta e o instante em que punha o selo no envelope. O personagem secundário do sonambulismo, que sabia do interesse que eu tinha por Leone e conhecia o modo como frequentemente a curava dos seus ataques nervosos, teria aparecido por um instante para pedir-me ajuda, o fato em si já era muito estranho. Mas depois essas cartas subconscientes e espontâneas se multiplicaram e eu pude estudar-lhes melhor a produção. Felizmente, certa vez consegui surpreender Leone no momento em que executava essa singular operação. Estava junto a uma mesa e ainda segurava o tricô em que estivera trabalhando. O rosto estava bem calmo, os olhos meio fixos no ar, mas não me parecia em ataque cataléptico. Cantava a meia voz uma canção camponesa, a mão direita escrevia rápida, como se furtivamente. Comecei por tirar-lhe o papel, sem que o percebesse, e falei com ela, que se virou de repente, bem acordada, mas um pouco surpresa, porque, no seu estado de distração, não tinha me ouvido entrar. Tinha passado o dia todo tricotando, dizia, e estava cantando porque achava que estava sozinha. Não tinha a menor noção do papel em que estava escrevendo. Tudo se passara exatamente como nos atos inconscientes por distração, com a diferença de que nada havia sido sugerido. Formação da subconsciência, segundo o Sr. Janetti. Para nós, é muito importante estudar a fundo os fenômenos por meio dos quais se pretende provar a existência, nos histéricos e nos neuropatas, de uma segunda personalidade, vivendo fora do eu normal e possuindo uma vida psicológica independente da consciência do paciente. Se essa hipótese fosse exata, então em quase todo mundo, porque os psicólogos estendem facilmente aos indivíduos são as teorias que imaginaram para a explicação de casos mórbidos, haveria dois seres diferentes, dos quais pelo menos um, o eu comum, ignora a existência do outro. Essa entidade subconsciente poderia agir a seu bel prazer independentemente da consciência, que ficaria absolutamente alheia a todas as ideias e a todos os atos desse hóspede parasita. Haveria mesmo duas ou três almas coabitando, porque há várias subconsciências. Os sonâmbulos constituiriam uma coleção inteira de personalidades, vivendo cada qual ao seu modo, e todas servindo-se do mesmo instrumento, o corpo físico. Essa bizarra concepção foi empregada como explicação para fenômenos mediúnicos.
Os incrédulos, e mesmo alguns espíritas, aceitaram-na para explicar todos os fenômenos de vidência, de premonição, de possessão, e dos inúmeros casos em que os sensitivos mostram conhecimento de fatos que ignoram no seu estado normal, e que não tiveram meios de tomar conhecimento pelos sentidos normais. É absolutamente necessário escrutar atentamente as experiências dos senhores Binet e Janet para saber exatamente a que nos atermos quanto à explicação dessas anomalias. Inicialmente, passamos a palavra ao autor de Automatisme Psychologique, e em seguida exporemos nossa maneira de ver, discutindo-lhe as asserções. O Sr. P. Janet, como Taine, Renan, Stuart Mill, Ribot etc., não acredita na unidade persistente do eu. Para ele e para a escola materialista, a consciência é formada, a cada instante, por uma síntese ativa que liga as sensações simultâneas umas às outras, as agrega, funde-as num estado único a que a percepção principal dá o tom, mas que provavelmente não se assemelha de forma completa a nenhum dos elementos constituintes. Esse fenômeno é o da percepção. Como essa percepção se produz a todo instante, e como contém tanto lembranças como sensações, ela dá origem à personalidade. Para um indivíduo teórico, todos os estados de consciência conteriam todas as sensações, e ele teria um nítido conhecimento de todos os fenômenos que se passam nele. Mas, no indivíduo mais saudável há uma quantidade de sensações que escapam à percepção direta e, nos histéricos e neuropatas, o estreitamento do campo da consciência deixa fora da personalidade uma quantidade muito grande de fenômenos sensitivos. Que acontece com essas sensações desconhecidas do indivíduo? Na maioria das vezes elas desempenham um papel bem apagado, a separação, o isolamento, provocam-lhes a fragilidade. Cada um desses fatos contém em si uma tendência ao movimento, que se realizaria se fosse único, mas eles se destroem reciprocamente, e principalmente são afastados pelo grupo mais forte das outras sensações sintetizadas sob a forma de percepção pessoal. Eles só conseguem produzir leves estremecimentos dos músculos, esses tiques convulsivos do rosto, esse tremor dos dedos que dão a muitos histéricos um cunho particular. Mas, é muito fácil favorecer-lhes o desenvolvimento, e para tanto basta suprimir ou diminuir o obstáculo que os detém. Distraindo o paciente, fechando-lhe os olhos, diminuímos ou desviamos noutro sentido a atividade da personalidade principal, e deixamos o campo livre aos fenômenos subconscientes, ou não percebidos. Basta então evocar um deles, levantar o braço ou movimentá-lo, pôr um objeto nas mãos ou pronunciar uma palavra, para que essas sensações apresentem, segundo a lei comum, os movimentos que as caracterizam. Esses movimentos não são percebidos pelo próprio indivíduo, já que se produzem exatamente na parte da sua pessoa que, para ele, está anestesiada. Ora se produzem nos membros de que o indivíduo perdeu completa e perpetuamente a sensação, ora nos membros de que o indivíduo não se ocupa no momento, o resultado é sempre o mesmo. Podemos fazer o braço esquerdo de Leone virar, tendo apenas a precaução de escondê-lo com um anteparo, porque ele permanece anestesiado. Podemos fazer seu braço direito mover-se desviando-lhe a atenção para outro ponto, porque o braço só está acidentalmente anestesiado. Em ambos os casos, porém, o braço se moverá sem que ela o saiba. Rigorosamente falando, esses movimentos determinados pelas sensações não percebidas não são notados por ninguém. 8. Porque essas sensações desagregadas, reduzidas ao estado de poeira mental, não são sintetizadas em nenhuma personalidade. São atos catalépticos determinados pelas sensações subconscientes, mas não pessoais. Início da nota do redator. 8. O grifo é nosso, porque logo se verá que o autor está em contradição consigo mesmo. Fim da nota do redator.
A despeito da autoridade de Maine de Biran, evocada pelo autor, assinalamos de passagem a singularidade dessas sensações conscientes, mas não pessoais. Geralmente se admite que o caráter consciente é determinado pelo eu no momento em que percebe a sensação. Se esta permanece completamente alheia a esse eu, como pode ser consciente? Mas continuemos a exposição da teoria do Sr. Janet. Se uma vez ou outra as coisas se passam assim, não é difícil perceber que frequentemente são mais complexas. Os atos subconscientes nem sempre manifestam simples sensações impessoais, pois nos revelam evidentemente alguma memória. Quando levantamos pela primeira vez o braço de uma histérica anestésica para verificar a catalepsia parcial, devemos segurá-lo por algum tempo no ar, precisando a posição que desejamos obter. Depois de algumas tentativas, basta erguer um pouco o braço para que este assuma espontaneamente a posição desejada, como se tivesse compreendido por meias palavras. Se um ato desse tipo foi executado em dada circunstância, ele se repetirá automaticamente quando a mesma circunstância se repetir. Mostrei um exemplo dos atos subconscientes de Leonie para o Sr. X, mandando-a sacudir o braço esquerdo, coisa de que ela sequer suspeita. Pouco depois, quando revê a mesma pessoa, seu braço esquerdo se ergue e volta a agitar-se. Alguns pacientes, como Marie, limitam-se, quando lhes guiamos a mão anestésica, a repetir o mesmo movimento indefinidamente, a escrever sempre a mesma letra num papel. Outros completam a palavra que lhes fizemos começar, outros escrevem sob ditado a palavra que pronunciamos quando estão distraídos e não a ouvem devido a uma espécie de anestesia sistematizada, e finalmente, eis alguns, como N. Leonie ou Lucie, que se põem a responder por escrito a pergunta que lhes fizemos. Essa escrita subconsciente contém reflexões exatas, relatos circunstanciados, cálculos etc. As coisas mudam de natureza, não se trata mais de atos catalépticos determinados por simples sensações brutas, há percepções e alguma inteligência. Mas essa percepção não faz parte da vida normal do paciente, da síntese que o caracteriza e que está representada em P na nossa figura, porque o paciente ignora a conversação mantida por sua mão, assim como ignorava as catalepsias parciais. É absolutamente necessário supor que as sensações que ficaram fora da percepção normal foram, por sua vez, sintetizadas numa segunda percepção P. Essa segunda percepção provavelmente é composta, será necessário verificar, de imagens T.M. táteis e musculares de que o paciente jamais se utiliza e que abandonou definitivamente, de uma sensação auditiva que ele pode captar, já que, em certos casos, pode ouvir, mas que deixou de lado momentaneamente, visto que se ocupa com as palavras de uma outra pessoa. Formou-se uma segunda existência psicológica, simultânea à existência psicológica normal, e com as sensações conscientes que a percepção normal em grande parte havia abandonado. Qual é, efetivamente, o sinal essencial da existência de uma percepção? É a unificação desses diversos fenômenos e a noção da personalidade que se exprime pela palavra eu. Ora, essa escrita subconsciente emprega a todo instante a palavra eu, é a manifestação de uma pessoa, exatamente como a palavra do indivíduo. Não existe somente percepção secundária, há a personalidade secundária, secondary self, como diziam alguns autores ingleses, ao discutirem as experiências sobre a escrita automática que publiquei há tempos. Vimos como o Sr. Janet impôs o nome Adrienne ao personagem subconsciente de Lucie. Segundo o autor, é principalmente essa segunda personalidade que tem conhecimento das sensações negligenciadas pela personagem primária ou normal.
É ele que me diz que estou beliscando o braço ou que estou tocando o dedo mindinho, ao passo que Lucy há muito tempo perdeu toda a sensação tátil. É ele que vê os objetos que a sugestão negativa tirou da consciência de Lucy, que observa e aponta para os algarismos nos meus papéis. Ele se utiliza das sensações que lhe deixamos para produzir seus movimentos. Sabemos, com efeito, que um mesmo movimento pode ser executado, pelo menos por um adulto, de diferentes maneiras, graças a imagens visuais ou a imagens sinestésicas. Por exemplo, Lucy só consegue escrever através de imagens visuais, ela se inclina e acompanha sem cessar com os olhos a caneta e o papel. Adrienne, que é a segunda pessoa simultânea, escreve sem olhar para o papel, porque se serve das imagens sinestésicas da escrita. Cada qual tem seu modo de agir, como seu modo de pensar. Qual é, então, esse misterioso personagem que se revela ao observador com uma personalidade tão nitidamente diferente da personalidade do indivíduo no estado normal? O Sr. Janet vai informar-nos. Ao estudarem certos pacientes essa segunda personalidade que se revelou a nós sob a consciência normal, não se pode evitar uma certa surpresa. Não sabemos como explicar o desenvolvimento rápido, e algumas vezes repentino, dessa segunda consciência. Se ela resulta, como supusemos, do agrupamento das imagens que ficam fora da percepção normal, como é que essa sistematização pode produzir-se tão rapidamente? A segunda pessoa tem um caráter, preferências, caprichos, atos espontâneos. Como adquiriu tudo isso em poucos instantes? Nossa perplexidade cessará se observarmos que essa forma de consciência e de personalidade não está existindo pela primeira vez agora. Já a vimos em algum lugar e não será difícil reconhecer nela uma velha conhecida. Ela é pura e simplesmente o personagem do sonambulismo que se manifesta dessa nova maneira durante o estado de vigília. É a memória que estabelece a continuidade da vida psicológica, é ela que nos permitiu estabelecer a analogia entre os diversos estados sonambúlicos, e também ainda é ela que vai aproximar a existência subconsciente, que ocorre durante a vigília do indivíduo, da existência alternante que caracteriza o sonambulismo. Realmente, o Sr. Janet estabelece por exemplos. Primeiro, que os fenômenos subconscientes durante a vigília contêm as lembranças adquiridas durante os sonambulismos, etc. Segundo, que, durante o sonambulismo, reencontramos a lembrança de todos esses atos e de todas essas sensações subconscientes. Mas, em que sonambulismo recuperamos essas lembranças? Sabemos que existem vários sonambulismos, tendo cada um deles uma memória especial. Para distingui-los facilmente, o Sr. Janet designa o primeiro sono de Leone ou de Lucy pelo número 1, o segundo pelo número 2, etc. Passemos-lhe novamente a palavra. Se, uma vez em sonambulismo, o indivíduo não encontra a lembrança dos seus atos subconscientes da véspera, é preciso adormecê-lo mais, porque a persistência dos atos subconscientes, assim como as anestesias, indicam que há sonambulismos mais profundos. Conhecemos esses estados sonambúlicos variados que se obtêm ora por gradações insensíveis, ora por saltos bruscos através de estados letárgicos ou catalépticos. Cada novo estado de sonambulismo traz consigo a lembrança de um certo número desses atos subconscientes. Leone 3 é a primeira a lembrar-se de alguns atos, que atribui a si mesma. Enquanto a outra falava, diz ela a respeito de um ato inconsciente da véspera, o senhor pediu-lhe que tirasse o relógio. Tirei-o por ela, mas ela não quis ver a hora. Enquanto ela conversava com um fulano, diz, a propósito de um ato de sonambulismo, o senhor me mandou fazer uns buquês, fiz isto e aquilo, e repete todos os gestos que descrevi e que tinham sido completamente ignorados nos estados precedentes.
Leone 3 se lembra igualmente das ações que foram executadas durante a catalepsia completa que, nessa paciente, precede sonambulismo. Lucy, que no primeiro sonambulismo não tinha absolutamente qualquer lembrança dos atos subconscientes, nem do personagem Adrienne, retoma essas lembranças de modo mais completo possível no segundo sonambulismo. Não se deve negar, portanto, a relação entre as existências sucessivas e as existências simultâneas só porque o indivíduo não reencontra, logo no seu primeiro sonambulismo, a lembrança de certos atos subconscientes. Muitas vezes basta adormecê-lo mais para que sua memória seja completa. Em resumo, o Sr. P. Janetti admite: primeiro, que devido ao estreitamento do campo da consciência nos histéricos, certas sensações ficam desagregadas e, consequentemente, inconscientes, porque existem à parte e não são sintetizadas na percepção normal do indivíduo. Segundo, que as sensações podem reunir-se, agregar-se, para formar uma segunda existência psicológica, que subsiste fora da personalidade comum. É esse personagem que percebe o que o indivíduo comum não sente, é ele que executa as sugestões negativas ou pós-hipnóticas. Discussão da hipótese do Sr. P. Janetti. Para explicar todos os fatos que acabamos de assinalar, duas hipóteses se confrontam. O Sr. Janetti afirma que existem ao mesmo tempo no indivíduo duas consciências diferentes, uma, que é normal, ou seja, que conserva as lembranças da vida cotidiana e que se liga ao passado, a outra, parasitária, que se desenvolveu espontaneamente, devido à doença. Quanto a nós, cremos que existe sempre uma única consciência e que os fenômenos que parecem inconscientes estão apenas esquecidos, mas foram percebidos no momento em que foram registrados pelo indivíduo normal, que é quem perde a lembrança dos atos, à medida que se produzem. Dito de outra forma, o estado da sensibilidade determina uma relação na massa de sensações que chegam à alma. Umas são imediatamente esquecidas, outras persistem na memória. É o que tentaremos provar através de uma discussão detalhada dos fatos. Acabamos de ver que o Sr. P. Janetti fala de sensações conscientes, mas não pessoais, e por isso é obrigado a empregar termos incompreensíveis. Que é uma poeira mental? Que valor pode ter esta expressão, a não ser de um sentido metafórico? Como é que sensações conseguem buscar-se, reunir-se? Elas não ficam perambulando pelo cérebro, porque cada qual tem um território bem determinado. A partir das pesquisas começadas em 1870 por Fritz Hitzig, hoje sabemos perfeitamente que as sensações que chegam dos órgãos dos sentidos localizam-se em determinadas partes do cérebro. Lewis provou que as camas ópticas contêm, para cada espécie de sensação, núcleos de matéria cinzenta, nos quais passam as impressões ópticas, olfativas, acústicas. Em 1875, Ferrier demonstrou claramente a existência de um centro perceptivo da audição, um centro do olfato, do gosto, finalmente, um centro perceptivo do tato. Quanto ao centro motor da linguagem articulada, já havia sido determinado com precisão por Broca, em 1861. Ele chamou a atenção para o fato de todos os afásicos apresentarem uma lesão na parte posterior da terceira circunvolução frontal, e, para precisar ainda mais, na dobra superciliar. Vemos, portanto, que é possível constatarmos as regiões cervicais em que se opera a disseminação das impressões ópticas, olfativas, acústicas, etc. 9. Início da nota do redator. 9. Luiz, Le Cervial, página 81. Fim da nota do redator. Não entendemos bem como as sensações isoladas, inconscientes, já que por hipótese estão fora do normal, conseguem reunir-se para formar uma segunda personalidade. A estranheza aumenta quando se assiste à rápida eclosão desse ser que, de repente, manifesta gostos, caprichos e um caráter todo particular.
Como é que todos esses elementos separados conseguiram buscar-se, conhecer-se, amalgamar-se a esse ponto, e por que milagre essa personalidade que surgiu tão bruscamente sabe servir-se imediatamente, sem qualquer aprendizagem, das associações dinâmicas tão complicadas que constituem o mecanismo da palavra ou da escrita? Evidentemente, isso parece inverossímil, porque essa eclosão espontânea de uma personalidade tão instruída, tão adiantada psicologicamente, seria um fenômeno sobrenatural. Dizem-nos também que estamos diante de uma velha conhecida, que é a personagem sonambúlica que se manifesta assim durante o estado de vigília. Depois da experiência do Sr. Gurney por meio da prancheta, duvidamos disso, e tudo o que desejamos é crer, ainda mais que isso nos remete à nossa hipótese, que a pretensa personagem subconsciente é apenas uma modificação anormal da personalidade. Realmente, se a memória colabora certamente para estabelecer a personalidade, quando encontrarmos uma memória completa de tudo que se produziu na vida do indivíduo, estaremos diante de uma personalidade íntegra. Início da nota do redator, 10. Ver escrita automática, no capítulo 2, da primeira parte desta obra. Fim da nota do redator. Eis uma histérica a quem se dá uma ordem murmurando-lhe algumas palavras ao ouvido, sua consciência normal nada sabe, nada ouve, é preciso mergulhá-la em sonambulismo para que seu eu encontre a lembrança da palavra pronunciada. Pode acontecer que o esquecimento persista no primeiro sono, então é preciso continuar os passes, como se ela não estivesse dormindo, e assim se faz nascer um segundo e mesmo um terceiro sonambulismo, onde ela encontra não apenas a lembrança das aquisições subconscientes, mas todas as da vida normal, desde a infância, e mesmo a lembrança das suas crises, das suas alucinações e de seus passeios pela casa em sonambulismo natural. 11. Início da nota do redator, 11. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 106. Fim da nota do redator. Eis-nos aqui diante da personalidade total, que reconstituiu integralmente as lembranças da vida toda, mesmo as normalmente ignoradas. Ao desmagnetizar a paciente, faz-se com que as lembranças momentaneamente ressuscitadas caiam progressivamente no esquecimento. São camadas mentais sucessivas, uma espécie de fatias psíquicas que descem abaixo do limiar da consciência e esta, de volta ao estado normal, em consequência dessa diminuição contínua é agora rudimentar, atrofiada, como aquela cuja existência constatamos em Lucy, Leonie, Rose, etc. Portanto, o personagem subconsciente não é necessariamente uma personalidade distinta, ele faz parte da individualidade total, é uma redução dela empobrecida, parece separado dela somente devido à doença que oblitera a memória de tudo que lhe concerne. Deve ser assim, porque o Sr. P. Janete explica claramente que as existências psicológicas sucessivas só diferem entre si por variações da memória, que são determinadas por mudanças no estado da sensibilidade do indivíduo. O estado sonambúlico, diz ele, como já mostramos no início deste capítulo, não apresenta características próprias, que sejam de certa forma específicas. Quando se trata de uma pessoa que só podemos examinar no único período da sua existência, é impossível determinar em que estado ela se encontra. 12. Início da nota do redator, 12. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 125. Fim da nota do redator. O estado sonambúlico tem apenas características relativas, e só pode ser determinado por comparação com outro momento da vida do indivíduo, o estado normal ou estado de vigília. 13. Quando se tem oportunidade de observá-los, os sonâmbulos, dizem os magnetizadores antigos que entendem disso, fica-se convencido de que há duas vidas bem distintas ou, pelo menos, duas maneiras de ser na vida dos sonâmbulos. 14.
Assim se explica a verdade tão frequentemente repetida de que não há um só fenômeno constatado durante o sonambulismo: anestesia ou excitação sensorial, paralisia, contratura, emoções ou debilidade intelectual, etc., que não se encontre em uma outra pessoa na sua vida cotidiana. Somente que nesta essa característica é constante e normal durante toda a vida, naquela, é acidental e só existe durante a segunda vida, mas, na realidade, a característica é a mesma. Um indivíduo que é idiota, ou cego, ou inteligente em sonambulismo, não é diferente de outro que é idiota, cego, ou inteligente na sua vida normal, só que não é por toda a sua vida. Rose, num dos seus sonambulismos profundos, torna-se hemianestésica à esquerda. Atualmente, este é um estado completamente normal nela, porque, vejo-a diariamente há 7 meses, e ela sempre foi anestésica total. Esse estado não dura, porque, se a desperto, ou mesmo a deixo tranquila, sem excitação, ela perde pouco a pouco a sensibilidade do lado direito e retoma a vida normal, na qual nada sente. Mas esse estado, que chamamos de sonambulismo em Rose, neste momento é a vida normal de Marie, que há um mês é hemianestésica à esquerda, e nela as características desse estado são exatamente as mesmas. Início da nota do redator, 13. Borru e Burrot, Les Variations de la Personnalité, página 122. 14. Pigiaire, Electricité Animale, 1836, página 44. Fim da nota do redator. Mais ainda, a própria Rose, como vimos, há algum tempo passou 3 meses em hemianestésia esquerda. Ela estava então naturalmente, durante esses 3 meses, no estado que é agora um sonambulismo. Mas, se a despertarmos, ela vai esquecer tudo. Sem dúvida, mas não esqueceu tudo também quando, depois desses 3 meses de semi-saúde, despertou anestésica total? É a mudança de estado sensorial, não o sono, que produz o esquecimento. Se eu, que sou motor, encontrasse um meio de dar ao meu vizinho, que é pintor e visual, meu estado de consciência, ele não se lembraria mais da sua vida passada, que no entanto parecia normal. Vemos, pois, que se a subconsciência nada mais é senão o personagem sonambúlico, este não tem uma natureza diferente da natureza da personalidade comum. Em vez de suceder ao estado normal, coincide com ele. Melhor dizendo, há uma cisão na memória do indivíduo. Uma parte da sua existência permanece-lhe conhecida, enquanto a outra parte é completamente ignorada, em consequência do esquecimento que se produziu instantaneamente quanto a tudo que diz respeito a ela. É a histeria que provoca essa perturbação profunda e que exagera de forma mórbida um fenômeno normal, o da distração. A memória está sempre intimamente ligada ao estado da sensibilidade, qualquer modificação desta última provoca necessariamente lacunas na faculdade de lembrar. A epilepsia, por exemplo, tem por resultado, durante a crise, abolir toda a memória. Troussial conta o caso de um magistrado que, residindo na prefeitura de Paris, como membro de uma sociedade de cientistas, saía de cabeça descoberta, ia até o ministério, assumia seu posto, participava das discussões, sem a menor lembrança do que havia feito. 15. Início da nota do redator, 15. Lecoq, On Certain Disorders and Defects of Memory, página 12, citado pelo Sr. Ribot em Les Maladies de la Mémoire, página 62. Fim da nota do redator. Eis a seguir mais um fato que mostra como a amnésia está em estreita correlação com os transtornos da sensibilidade. O mecânico de um navio a vapor cai de costas, a parte posterior da sua cabeça bate num objeto duro, ele fica inconsciente por algum tempo.
Ao voltar a si, recupera uma saúde física perfeita, conserva a lembrança dos anos que se passaram até o acidente. A partir desse momento, porém, não existe mais memória, mesmo para os fatos estritamente pessoais. Ao chegar ao hospital, não consegue dizer se foi a pé, de carro ou de trem. Ao sair do almoço, esquece o que acaba de fazer, não tem qualquer ideia da hora, do dia ou da semana. Pela reflexão, tenta responder às perguntas que lhe fazem, não consegue. Sua fala é lenta, mas precisa. Diz o que quer dizer e lê corretamente. Com uma medicação apropriada, a enfermidade desapareceu. A distração e a anestesia histéricas. Agora talvez pareça menos estranho que um fenômeno consciente possa chegar a ser esquecido tão radicalmente que o indivíduo sustente de boa fé jamais ter tido conhecimento dele, uma vez que já citamos alguns exemplos. Lucy se assusta, geme, quando lhe mostram seus braços contraídos, teria mesmo uma crise se, com uma palavra, não se fizesse cessar esse estado, uma vez curada. Porém, e com lágrimas nos olhos, não se lembra mais de nada. É ela também que canta a área de Mignon sem ter consciência disso. 16. Início da nota do redator. 16. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 249. Fim da nota do redator. Para que a distração chegue a esse nível, evidentemente é preciso que os indivíduos sejam profundamente diferentes das pessoas normais. Já assinalamos o triste estado das infelizes que são privadas da maior parte dos seus sentidos. Sua existência habitual decorre numa espécie de acanhamento intelectual que lhes rouba o livre gerenciamento de si mesmas. Leone passeia sozinha pelas ruas e se entrega imprudentemente às suas fantasias. Quando presta atenção no seu caminho, surpreende-se por achar-se num ponto bem diferente da cidade. A outra, o personagem subconsciente, achou espirituoso levá-la à minha porta. Por carta, avisam-lhe que pode voltar ao Havre e ela volta, sem saber como. A outra, com pressa de chegar, a faz partir o mais rápido possível e sem bagagens. 17. Início da nota do redator. 17. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 322. Fim da nota do redator. Na verdade, é possível que Leone estivesse no segundo estado ao executar esses atos, uma vez que a lembrança não é guardada pela consciência comum. Eis mais um fato que parece apoiar essa maneira de ver. Como Leone tinha vindo com frequência à minha casa, eu achava que conhecesse bem meu endereço. Um dia, falando com ela durante o estado de vigília, fiquei admirado ao ver que ela o ignorava completamente, e mais, que não conhecia o bairro. Tendo o segundo personagem tomado todas as informações para si, o primeiro parecia não conseguir mais possuí-las. Concebe-se que em pessoas tão neuróticas o fenômeno da escrita automática possa assumir proporções consideráveis, já que elas executam toda uma série de atos sem guardar-lhes a lembrança. É a exageração do que por vezes se produz na vida normal sob a influência da distração. Frequentemente acontece que, durante uma visita aborrecida ou sob a influência de sérias preocupações, mesmo pessoas em perfeita saúde conversem distraidamente, seguindo o curso de seus pensamentos. Um instante depois lhe seria difícil lembrar-se do que o visitante disse e do que elas responderam. Podemos às vezes, enquanto escrevemos, acompanhar uma conversa mantida ao nosso lado e participar dela sem interromper nosso trabalho. É verdade que nesse caso frequentemente ocorre que no fim não se sabe muito bem o que se escreveu e é preciso reler para lembrar-se. Ora, nos histéricos o fenômeno do esquecimento é constante no que se chama de escrita automática. A consciência normal perde imediatamente a memória das ideias que os caracteres gráficos traduzem no papel, de modo que a escrita parece inconsciente. A simultaneidade e a independência completa da escrita automática e da fala são muito dificilmente obtidas.
Só fazendo o indivíduo falar sobre coisas indiferentes sua mão continua a escrever, mas se a redação exige cuidado, ou se lhe excitarmos vivamente a atenção, ou ele para de escrever, ou não responde mais ao interlocutor. Eis porque não se deveria crer que a separação entre consciência normal e o suposto personagem subconsciente seja sempre tão perfeita quanto as citações precedentes pareciam provar. Durante a escrita automática, às vezes constata-se uma mistura entre as ideias expressas pela caneta e as enunciadas pela palavra. Uma das pacientes de quem falei, N, por vezes misturava na sua escrita automática palavras que não tinham qualquer sentido, mas que eram a reprodução das que pronunciava pela boca. Se lhe pedisse para fazer uma operação aritmética inconscientemente pela escrita e se outra pessoa lhe pedisse que pronunciasse cifras inconscientemente, constatava-se na escrita a confusão das duas cifras. Essa mistura aconteceu também, mas muito raramente, com Leonie, não me recordo de tê-la constatado com Lucy. 18. Início da nota do redator. 18. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 274. Fim da nota do redator. Essa divisão da atenção é possível para uma pessoa normal, 19, mas torna-se muito difícil para uma histérica, não que lhe seja impossível escrever e falar ao mesmo tempo, pois já citamos exemplos disso, mas a lembrança do que se passa no membro insensível não pode ser conservada na consciência, devido à fragilidade da percepção quanto às sensações que chegam das partes anestesiadas. Início da nota do redator. 19. E certo que o orador que enquanto fala fica se ouvindo falar para modificar o som da sua voz, controlar sua elocução, variar o ritmo das suas entonações, e analisar as impressões do público, atinge um alto nível de divisão da atenção, segue várias ordens de ideias ao mesmo tempo, mas para pessoas comuns, e com mais razão ainda para os histéricos, é difícil fazer várias operações diferentes ao mesmo tempo, por exemplo, executar um cálculo mental e apertar ritmadamente um certo número de vezes uma bola de borracha. Eis porque uma das operações mentais é esquecida, verbinet, alterations de la personalité, página 217. Fim da nota do redator. Devido à sua debilidade mental, o histérico não pode aplicar-se por muito tempo a uma tarefa tão difícil quanto acompanhar uma conversa e escrever. Se desenvolvemos muitos fenômenos subconscientes, o indivíduo normal se entrega por completo a essas experiências, não responde mais aos seus interlocutores, fica totalmente atento à sugestão da magnetizador, adormece. Já havia observado, diz o Sr. Janete, que duas pacientes, em especial Leonie e Lucy, adormeciam frequentemente, contra minha vontade, no meio de experiências sobre os atos inconscientes no estado de vigília, mas tinha relacionado esse sonambulismo unicamente à minha presença e ao hábito de sonambulismo delas. O fato seguinte me fez perceber meu equívoco. O Sr. Binet fizera a gentileza de mostrar-me uma de suas pacientes na qual estudava os atos subconscientes por anestesia, e eu lhe pedi permissão para reproduzir naquela paciente as sugestões por distração. As coisas se passaram exatamente como eu esperava. A paciente, H, bem acordada, conversava com o Sr. Binet, postado atrás dela, sem que o percebesse, mandava mover a mão, responder às minhas perguntas por sinais etc. De repente, H parou de falar com o Sr. Binet e, voltando-se para mim, de olhos fechados, continuou corretamente, pela fala consciente, a conversa que havia começado comigo por sinais subconscientes. Por outro lado, definitivamente não falava mais com o Sr. Binet, não o ouvia mais, em suma, tinha caído em sonambulismo eletivo. Bastou despertá-la para que tudo fosse naturalmente esquecido. H não me conhecia,
Portanto, não fora a minha presença que a fizera adormecer, o sono era, então, o resultado do desenvolvimento dos fenômenos subconscientes, que tinham invadido, depois apagado a consciência normal. 20. Início da nota do redator. 20. Janete, P.L. Automatisme Psychologique, página 329. Fim da nota do redator. O Sr. Janete diz que estava alheio ao desenvolvimento da subconsciência, mas vemos claramente que suas perguntas obrigavam a paciente a dividir sua atenção para manter dois diálogos diferentes. Sua influência sugestiva superou a do Sr. Binet, que não exercia nenhuma ação, porque H. parou de falar-lhe e continuou sua conversa com o Sr. Janete. Parece-nos difícil encontrar um exemplo melhor para pôr em evidência o fato essencial de que a atenção da histérica estava cindida em duas partes e, como nós mesmos faríamos, se fôssemos obrigados a responder a duas pessoas ao mesmo tempo, escolheríamos uma delas para continuar nossa conversa. A diferença é que na histérica a lembrança do segundo interlocutor e do que está ligado a ela não é conservada pela consciência normal. Foi isso que deu a esses fenômenos sua aparente estranheza. Logo veremos a mesma característica, mais acentuada ainda, nas sugestões negativas.